Nesse vídeo, eu vou te contar alguns motivos que fazem você não emagrecer, com base na minha experiência, tanto profissional quanto de atleta, porque eu já tive que perder peso várias vezes, inclusive hoje eu estou em processo de perda de peso, afinal vou competir daqui a alguns dias. Nós também vamos falar sobre um livro muito interessante, que inclusive vou indicar para você, e eu já começo esse vídeo falando para você que você não perde peso porque você não quer. E eu sei que você vai ficar braba comigo. Não, Dani, eu quero sim. Calma, até o final do vídeo você vai entender, mas antes de tudo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo novamente. Tenho vocês como amigo e olha só, ponto principal, no número 1, você não faz aquilo que você sabe. Você e as demais pessoas que você conhece que querem perder peso não estão perdendo peso porque ficam procurando subterfúgios, maneiras, estratégias por toda a internet e não faz o que você sabe. Vamos fazer um quiz rápido aqui, ó. Vamos debater. E se você não concordar, não tem problema nenhum. Pode comentar aqui embaixo, tá? Sem problema nenhum. Comenta, desde que haja um respeito mútuo entre as partes, podemos sim conversar e ter uma troca de experiência legal. Mas olha só que interessante, cara. Se eu fizer um quiz com você agora e falar assim, imagina uma salada. Alface, pepino, tomate. Agora imagina o podrão da esquina que também tem salada. Não estou perguntando qual que é o mais gostoso, mas sim qual é o mais saudável. Supostamente você vai acreditar que é a salada. Agora imaginaremos um prato saudável. Arroz, feijão, uma saladinha, uma carne magra, bonito. Você acabou de preparar aí um bife acebolado, bem temperadinho. E agora imagina do outro lado uma churrascaria. Desça ali picanha, desça ali costela, sal grosso. Tem gente que vai querer até uma cervejinha junto ali para rebater o sal da costela. Não é o mais gostoso, não é o comfort food. É aquele que você acredita ser mais saudável. Se eu fosse bom de edição, eu fazia uma edição agora, né? Mas eu não sou bom nisso, eu sou bom em falar de dieta, treino e mentalidade. Então, vou aqui nas minhas configurações que eu tenho. Você vai no arroz e o feijão no mais saudável, você vai lá na costelada. Não é o mais gostoso, é o mais saudável. A tendência é que você fale assim, não, Dani, é o arroz e feijão, a carne, um franguinho ali, uma saladinha mais saudável. E de fato você está certa. Se você está certo e você não emagrece, por que você não emagrece? Porque você não faz aquilo que você sabe. Hoje a internet está chata, ela está cheia de informação e a minha missão aqui nesse canal é fazer você fazer aquilo que você já sabe. Obviamente eu presto um serviço tanto nutricional, tenho vários projetos, mas em tendência inicial, cara, deixa eu colocar você a se movimentar. Para mim vai ser muito lindo você chegar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, comentar no canal falando assim, pô Dani, realmente eu fiz o que você falou e tive resultado. Esse já vai valer muito para mim, além do mais, você pode se inscrever, se você já é acostumado com o canal, já deixa o like da confiança. Se você ainda não está acostumado, se ainda você não é uma da galera do meu time aqui, quando fizer sentido para você, você se inscreve ou deixa aquele like maroto aí. Então você não faz aquilo que você sabe fazer. Você já sabe o que é certo, já sabe o que é errado, aplica, faz que vai dar certo. Mas Dani, eu não tenho... beleza, né? Eu não tenho um motivo. Esse é o principal detalhe. Chega as pessoas aqui no consultório, aqui é meu consultório, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. A pessoa chega aqui e eu falo, pô, e aí, vamos lá, você quer perder peso, né? Você quer perder peso. Por quê? Não, eu quero perder 10 quilos. Eu falo, não, mas o porquê? O que te motiva a levar lá, a chegar lá?
E aí essa pessoa, por vezes, não sabe me explicar. E quando ela não sabe me explicar, eu falo assim, cara, vai ser frustrado essa evolução. Porque ela pode sim chegar a perder os 10 quilos, mas se ela não tiver uma meta posterior a isso, ou se ela não tiver um motivo real que leve ela a perder esses 10 quilos, ela certamente ou vai chegar lá e vai ter um rebote, um reganho de peso, ou ela nem vai conseguir, quiçá, chegar lá. E aí, olha só que interessante, agora entra o ponto desse livro aqui, e logo mais nós vamos falar até de alguns pacientes e tal, correlacionando com esse livro, que eu acho que vai ser interessante. Então fica comigo nesse vídeo que ele tá muito legal. Esse vídeo aqui, na ação dopamina, e aí ele fala algo muito interessante. Eu acho interessante que todo livro de desenvolvimento pessoal, todos eles falam sobre emagrecimento. Então emagrecimento é mentalidade, ele é um ponto que se você tiver uma boa mentalidade, assim como uma pessoa que é um atleta como um todo, por exemplo, aqui, cara, eu fui nadar 5 quilômetros no mar. Se você não tiver uma mentalidade, você morre na areia, véio. Você já nem sai da areia ali, entende? Então todo livro de desenvolvimento pessoal normalmente vai estar relacionado com emagrecimento, vai falar alguma parte sobre emagrecimento. E aqui essa autora, ela faz um ponto muito interessante, que ela coloca uma metodologia que se chama dopamine. Eu tive que ajustar esses dados aqui. Tive que ajustar isso aqui para dopamina, né? Mas vamos lá. O D é de dados. Então chega o paciente aqui na minha frente e começa a me relatar. E eu percebo que ele já sabe tudo que ele tem que fazer. Porque ele sabe de fato. Muitos chegam para mim e falam assim, ele começa a falar, no hablar, no contar a sua dieta, ele já sabe o que está fazendo, já sabe que está fazendo cagada ali, né? Então nós temos dados, depois nós temos os objetivos, não sei se dá para ver aí, nós temos os objetivos. Beleza, cara, tem que estar pautado nos seus objetivos. No caso dela, ela fala de uma moça que queria se livrar de drogas, e aí ela pegou as dificuldades dessa pessoa, aí ela relata aqui os objetivos dessa pessoa para então sair do fator drogas, né? E aí nós temos os problemas. Cara, os problemas que é a parte mais interessante. O que custa para você continuar nesse peso que você está atualmente, nessa condição física atualmente? O que custa para você não entrar mais naquela roupa? Desculpa se eu estou sendo meio rude com você, mas é o meu jeito de dar uma chacoalhada, tá? O que custa para você não se sentir, não sentir que é desejada pelo seu próximo ou desejado pela sua próxima? E o que custa para você não ter energia para brincar com o seu filho? O que custa para você subir uma escada e chegar ofegante lá em cima? Esses são os seus problemas. Que interessante, né, cara? Dá vontade de refletir sobre isso. E aí, olha só que interessante, quando chega um paciente aqui na minha frente, lembra que eu te falei do objetivo, da meta, da motivação até o final? Por que eu digo que as pessoas não vão chegar até o final se elas realmente não entenderem o motivo que os levam até lá? Porque ela perdeu 2 quilos e ela ficou um pouquinho mais condicionada. Agora ela consegue fazer uma esteira na academia, então ela consegue caminhar um pouquinho mais. Então ela esquece do quão ruim era ser antes e aí ela desiste do processo, porque acha que não está tendo mais resultado e aí ela volta o que era antes. E aí fica nesse reganho de peso. E tem aquelas pessoas também que não sabem ser vitoriosas, né? Então aquela pessoa que vai lá e ela dá um passo à frente, ela não sabe tirar nota na prova. Se ela tirar nota nessa prova, na próxima ela relaxa e reprova na próxima. Ela não consegue dar o próximo passo. Ela sobe um grau na empresa, ela foi promovida e ela desiste no próximo passo ali, ou ela não consegue exercer aquilo porque ela não se aceita e não se vê naquela posição. E aí com o emagrecimento é a mesma coisa, ela perde um pouquinho de peso, relaxa, baixa a guarda, ganha peso e fica nesse rebote, 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes, depende da sua idade, né? E aí nós temos um ponto muito interessante que é a abstinência. Então, dopar, o A é de abstinência. Nós temos autocomprometimentos. O melhor para mim
é o físico, mas nós temos o autocomprometimento categórico, cronológico e o físico, tá? Cronológico, quando eu falo para você assim, você vai ficar 15 dias de dieta. Já viu aquelas pessoas que fazem lá 15, 20, 30 dias sem açúcar? Não deixa de ser uma abstinência, não deixa de ser um autocomprometimento cronológico. Só que aí tem algumas pessoas que colocam isso de forma categórica. Então, por exemplo, não vou comer a paçoca que tem açúcar, mas eu vou comer a sem açúcar, que no final em calorias é a mesma coisa. Não faz sentido. E aí nós temos o autocomprometimento físico, particularmente falando, já dei esse exemplo aqui, que na minha última preparação eu estava tranquilão, tranquilo, sem dificuldades nenhuma na dieta, conseguindo seguir. E aí chegava, minha esposa comia sua pizza, afinal quem é o atleta sou eu, quem é o nutricionista, treinador sou eu. Visitava amigos, ia para restaurantes e tal, não tinha problema nenhum. Agora, a bolachinha maisena do meu filho, cara, ali me batia. Então eu tinha que ter um autocomprometimento físico daquilo. Normalmente, se a sua casa for parecida com a minha, geralmente a bolachinha da criança fica meio à mostra ali. E aí, nessa época de preparação, eu tive que chegar na minha esposa e falar assim, amor, por favor, guarda isso aqui, esconde, porque eu não quero ver, porque se eu ver, me dá um ruim, não é nem que eu vá comer, mas dá aquele gatilho de, mano, eu preciso, e aí te deixa mais ansioso, aí você já quer comer, e aí o teu problema, ele só piora. Então nós temos esses abstinências que eu acho muito interessante. Agora, mindfulness. Na dieta, eu trago pra gente que é auto e concentração dentro da sua alimentação. Nós temos saciedade e saciação. Saciedade é o que você fica sem comer, saciada, entre uma refeição e outra. Saciação é a plenitude ao terminar de comer. Então, terminei de comer, passa de 2 a 5 minutos e dá aquela saciação, você se sente plena e ali você continuaria o seu dia. Só que hoje eu já falei isso em outros vídeos também, nós estamos perturbados pelo monte de tela, por livros hoje bem menos, né? Poucas pessoas leem, mas por problemas, por conversas durante a sua alimentação, e aí você não consegue se concentrar na alimentação. Quando você vê, você acabou o prato, ou você já repetiu 2, 3 vezes, e aí, mano... Não sei se isso acontece com você. Se acontece com você, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você tem essa dificuldade de se concentrar na alimentação. Teve um comentário de uma moça que eu achei interessante, que ela falou assim, comer sem celular vai ser muito difícil para mim, mas eu vou tentar. Se você está assistindo, eu tenho certeza que se você conseguiu, a tua resposta à saciedade foi muito, 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 muito melhor mesmo, né? E agora entra o ponto que muitos não conseguem, que é o insight. O que é o insight? É quando quando o paciente chega para mim e fala assim, Dani, agora eu entro naquela roupa novamente. Dani, agora eu consigo brincar com meu filho. Agora eu tenho energia para trabalhar. Agora eu acordo disposto. Cara, você viu na prática a melhora. Só que para isso tem que estar muito fixado na tua cabeça para não acontecer as desistências. Por isso nós precisamos procurar novos passos. Que interessante, né? Os novos passos é você ter a próxima meta. Deixa eu contar rapidamente a minha história. Então, recentemente eu competi. Aí eu competi, se eu não me engano foi dia 28 ou 29 de junho, e lindo, terminei a competição, competi num domingo, de tarde, à noite, comi meu arroz e feijão, comida normal. Na segunda-feira tinha um aniversário do meu sogro para ir, não comi bolo, eu tava 100%. Até que, passado 2, 3 semanas, eu fui para Balneário, né? Vou descer para BC. Aí fui para Balneário Camboriú. E aí, cara, eu estava de férias, recém tinha competido, falei, vou comer. Minha amiga, que desespero. Aí eu comia pizza lá, cara, eu tava de férias, eu dei aquela relaxada total. Nessa de relaxar, quando eu voltei na segunda-feira para minha rotina, tava insuportável ficar na dieta. Tava insuportável, a vontade de comer era absurda, os velhos padrões, os velhos hábitos puxando muito.
E aí vem a autoconsciência, vem o autocomprometimento. Eu falei assim, cara, não tô bem. Liguei para o meu coach, que é o meu médico, aquele que me ajuda tanto com a parte de exames, hormônios, dieta, treino e tal, e que me direciona às minhas competições, Dr. Bruno Bagatin. Um abraço para você, querido. E aí traçamos a nova meta, ou seja, novos passos. Quando associei novos passos, plenitude, flexibilidade comportamental, ajustes e aquela relaxada. E o que acontece? Aqui tem até o final, que é o experimento. O que é o experimento? É você tentar voltar aos seus velhos hábitos. Então, por exemplo, assim, eu, Dani, não tenho maturidade para comer um pouco de chocolate todo dia. Se tiver um docinho, eu sou daqueles, cara, eu sou nutricionista. E melhor do que saber toda a fisiologia, além de nutricionista, sou especialista em medicina do esporte, fisiologia do exercício, nutrição esportiva, bodybuilding coach, milhões de cursos. São 13 anos dentro da área. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu não quero trabalhar com você de forma técnica e científica. Porque eu não vejo esse tipo de necessidade. As pessoas nunca chegam para mim assim, ou perguntam do meu certificado, ou perguntam da minha qualidade técnica. Isso eu demonstro nos meus resultados. E por vezes eu vejo que as pessoas não se conhecem. Então, por mais que eu tenha toda essa técnica, eu poderia colocar 30 gramas de chocolate todos os dias, ou pudesse colocar um doce de amendoim todos os dias na minha dieta, Dani, eu sei que eu não tenho controle para aquilo, então eu prefiro não ter autocomprometimento físico. Fechou? Mas talvez eu precise te conhecer. Talvez a pessoa que está ali do outro lado precisa. Passou por todos os passos lá da dopamina, chegou no lado do experimento. Agora você vai ganhar alta, entre aspas. Ganhei alta, você vai para a sociedade novamente. É lindo de ver, isso acontece com muitos. Quer ver um exemplo? Recentemente, que a pessoa consegue comer lá no final. Recentemente, uma paciente maravilhosa, querida demais, aí ela me relata isso, Dani. Chegar no hotel para mim, o café da manhã do hotel para mim um banquete e eu sempre tive que comer muito. Eu fui doutrinada, aprendi que tinha que comer muito porque era só 1, 2 dias ali, acabou, volta a sua rotina. Isso daí foi implantado pelos seus pais. Então coma. E aí ela falou para mim assim, ela passou por todo esse processo, chegamos lá, tivemos resultado, maravilha, tudo ótimo. E aí na outra consulta ela me fala isso, Dani, para mim foi muito bom, eu vi que eu tô bem porque eu ela foi pro Chile, ficou lá no hotel, ficando no hotel, ela falou, eu não precisei comer demais, eu comi meu mamão, comi meu pãozinho, comi meu ovo e sucesso. Olha que coisa maravilhosa, né, cara? E emagrecer, então, ele não é difícil. Você não emagrece porque você não tem a decisão de agora vai doer, cara. Você já sabe que você não faz o que você sabe, por isso que você não emagrece. Você agora sabe vai poder encontrar o seu motivo real para então conseguir chegar a ter um resultado passado por toda a dopamina que nós conversamos. E aí tem o detalhe aqui, ó, emagrecer não é difícil, mas você não tem a decisão. Decisão significa corte. E se você corta, você não olha mais para o lado. Você vai na sua direção do seu objetivo. Por isso que aquele objetivo tem que fazer muito sentido na sua cabeça. Vamos dar um exemplo agora. A vida, ela não é do ponto A para o ponto B. Eu não quero perder 10 quilos. É como eu vou chegar nesses 10 quilos. Beleza, parece meio coach até, né? Beleza. Perceba uma coisa. Se uma pessoa que quer fazer montanhismo, ela vai chegar lá na montanha, ela passa 6, 7, 8, 10, 12, 24 horas subindo aquela montanha, mas ela fica 1, 2, 3 horas no máximo em cima do cume e aí desce. No máximo, ela vai mais, ela posa lá para ver o pôr do sol e o nascer do sol e ela retoma. Mas a grande sacada inicial é que se ela quisesse só ver a vista, ela tirava uma foto, ela via pela internet, ela via um vídeo, ou quiçá, se tivesse um pouco mais de grana, ela subia lá em cima de helicóptero e veria lá e voltaria. Não, cara, as pessoas que fazem isso, elas querem
passar pelo processo de subir a montanha. Se você passa o processo de subir a montanha, quando você chega lá no cume, você se sente confortável, você se sente bem de ter chegado lá, você se sente confiante por ter chegado lá, você tem uma autoestima maior por ter passado aquele processo, ter chegado lá em cima. Eu estava tentando buscar mais uma palavra, mas eu não estou conseguindo encontrar na cabeça agora, que é como se fosse um estado de superação, assim. É a mesma coisa com a dieta, mesma coisa com a dieta. Para ter a decisão, você tem um motivo, faça o que você sabe para então você conseguir, de fato, resistir todo esse processo. E cara, na boa, velho, na boa, se você não gostar de fazer dieta ou se você não tiver bons hábitos, vai ser muito difícil. Por isso que eu coloco o caso aqui de 2 pacientes, a gente já está terminando o vídeo, tá? Mas fica aqui porque esses dois pacientes é muito interessante. Um casal que estava há 1000 anos tentando emagrecer e não conseguiram. Só que aí vem um motivo real para as coisas acontecerem. Eles são lá de uma igreja e acho que era aqueles 21 dias de jejum lá da Páscoa e coincidentemente eu fiz um SOS, que era um desafio, que hoje é um desafio que eu chamo de desafio seca rápido, mas era 15 dias para perder 5 quilos. Mas olha só que interessante, nesses 15 dias, o marido perdeu mais de 9 quilos e a mulher perdeu 6. Mas eles associaram aquela dieta com o jejum da igreja, lá, o jejum religioso, e obviamente obtiveram um ótimo resultado. Durante esse período deles, tanto religioso quanto com a alimentação adequada, eles não sofreram com fome, com tudo mais. Por quê? Porque o motivo estava muito claro na cabeça deles. Isso faz muito sentido, cara. Se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver casos como esse diariamente. Todos os dias eu acabo postando assim. E se você quer saber sobre o desafio Seca Rápido, que é no qual eu te ajudo a perder 5 quilos até 5 quilos em 15 dias, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse livro aqui, ó, é um livro maravilhoso. Se você é uma pessoa que minimamente gosta de ler, eu te recomendo. Também vou deixar o link aqui de onde eu comprei. E se você gostou desse vídeo, vamos fazer o seguinte. Chegou até agora, assistiu o vídeo inteiro? Comenta aqui embaixo, dopamina, porque aí eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro e eu vou ter um carinho enorme por te responder lá nos comentários, tá bom? Se inscreve nesse canal para você perder gordura abdominal e assista esse vídeo aqui porque o YouTube falou para mim assim, esse vídeo faz sentido para essa pessoinha que está assistindo. Te vejo no próximo vídeo.